criação de animais ovinos no Brasil vem registrando alta nos últimos anos. Crescimento também na região Nordeste. Atividade voltada não só para a subsistência, mas também como fonte de negócios. De acordo com dados do Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE, o rebanho de ovinos cresceu 4,5% em 2022, em comparação a 2021, passando de 20,5 milhões de animais para 21,514 milhões de ovinos. Em Mossoró e na região há um fortalecimento da cadeia produtiva, inclusive com grande potencial de expansão. Com maior valorização na área gastronômica, a carne de cordeiro vai além dos preparos comuns, como o guisado. Tem destaque também para cortes especiais como o carré, filé mignon e picanha. Uma cadeia produtiva que vamos conhecer mais de pertinho em uma série com vários episódios aqui no nosso Manhã TCM. Confira o primeiro episódio da Trilha do Cordeiro. E nós viemos até a comunidade de Lagoa de Pau, em Mossoró, para conhecermos de pertinho toda a criação de ovinos, mas especialmente para conhecermos a criação do cordeiro. De que forma acontece todo esse beneficiamento? Quais os passos e processos necessários para que essa carne chegue até a mesa do consumidor, seja em restaurante ou em estabelecimentos. E a gente conhece um pouco desse trabalho, né, já acompanhando de pertinho toda a vivência do Eduardo Rego, empresário, criador também desses cordeiros. Eduardo, há quanto tempo nessa área? Vamos relembrar um pouquinho sobre toda essa história. Vamos lá. Dani, a gente tomou posse dessa propriedade no meio de 2023, ou seja, 1 ano e meio atrás. Em janeiro de 24 nós fundamos a empresa, ou seja, em janeiro desse ano fizemos o primeiro aniversário, né? De início a propriedade foi pensada em criação de ovinos e trabalhar com a agricultura, mas à medida que a gente foi conhecendo o mercado, viu que tinha um nicho aberto e com uma demanda reprimida ainda para corte de cordeiro. Então a gente decidiu investir na unidade de beneficiamento logo em seguida. Em agosto de 2024 recebemos o certificado para operar, né, do Serviço de Inspeção Municipal, na festa do bode do ano passado. Tendo o prazer de subir ao palco e receber a certificação e começamos a operar a sala de corte. Hoje a gente está em 16 estabelecimentos em Mossoró, entre supermercados e restaurantes. Vamos então apresentar o cordeiro, porque muitas vezes as pessoas ficam curiosas, né? Ovelha, cordeiro, carneiro, borrego, que é que a gente traz um pouco também das definições. O que seria então o cordeiro, que é esse ovino? Então, o cordeiro nada mais é do que o macho do ovino e é um animal com menos de 1 ano. Então, definido tecnicamente como cordeiro, ele é o animal que não fez a primeira muda ainda, normalmente abaixo de 1 ano. Então é um animal com a carne muito mais macia, um sabor mais suave, não tem aquele sabor muito forte do animal adulto. E é isso que a gente explora aqui na produção dos nossos cortes. Trazendo um pouco de todas essas áreas aqui de criação dos animais. A gente visualiza que há toda uma organização, né, para o desenvolvimento desse animal. Que é que a gente traz um pouco dessas áreas, dessas zonas, para que o pessoal possa compreender um pouco sobre todo esse processo de criação. Bom, aqui a gente está na área de confinamento, é a área de terminação do animal, ou seja, o animal depois de criado, ele atinge um peso determinado. Quando ele sai da desmama, ele é desmamado e vem para o confinamento, para a fase de acabamento.
Aqui ele recebe uma alimentação energética, onde potencializa e acelera o ganho de peso para que a gente consiga ter um animal precoce no peso de ponto de abate. Já para esse abate, ele tem que ter no máximo qual idade, como é que fica também todo esse desenvolvimento desse cordeiro? Então, aqui a gente abate animais de até 7 meses, no máximo, para que a gente consiga ter o sabor, a suavidade, maciez e suculência do corte, né? Então, os animais, quando eles atingem uma capa de gordura que a gente tem como pronta para abate e acima de 35 quilos, nós classificamos eles como prontos para o abate. Em seguida, ele vai para o abatedouro municipal, o AFIM. Nós recebemos a carcaça em nossa unidade de beneficiamento aqui, processamos e embalamos os cortes para despachar para o cliente. Como é que vem sendo esse número de animais? Como é que fica também esse abate a cada mês, só para as pessoas terem e visualizarem um pouco de todo esse ecossistema? Então, a gente começou a unidade de beneficiamento há poucos meses, né? Hoje a gente abate na média de 50 animais por mês, e a unidade tem capacidade de ir a mais de 200 animais por mês. Então, esse crescimento vem à medida que as nossas vendas vão aumentando, à medida que a demanda vai aumentando e também como é um produto que não estava disponível na prateleira do supermercado, existe uma demanda reprimida em que o consumidor começa a conhecer o corte. Quando ele prova, ele indica para um amigo e o consumo vai aumentando à medida que vai tendo o produto disponível nos supermercados e restaurantes. Então, a nossa expectativa é que ao fim do ano a gente consiga chegar na nossa capacidade nominal e que ano que vem a gente invista para ampliar a capacidade. A gente vai acompanhando todo esse processo, né? Como é que acontece a criação desses animais, características, como é que acontece esse manejo, compartilhando. A gente ainda vai entrevistar médico veterinário, também, né, profissionais que auxiliam, afinal, a toda uma equipe para que todo esse processo ele tenha esse resultado e essa entrega excelente. Aqui a gente tem hoje 6 pessoas trabalhando fixos na empresa e mais 3 que são por consultoria. Então, médico veterinário para a produção, a gente tem uma médica veterinária que é a responsável técnica da sala de corte e o zootecnista que cuida da parte de manejo e nutrição animal. Vamos então para outra área aqui na fazenda, né, trazendo aí todas essas diferenciações desses espaços, como é que esses animais eles seguem, são divididos e a gente vai mostrando tudo para você. E aqui nós temos o animal reprodutor. Esse aqui é um animal reprodutor, a gente utiliza ele por conta, ele é uma raça Dorper, é um animal puro de origem, registrado. A gente utiliza ele por conta da sua capacidade de entrega de carcaça, ou seja, é uma raça que ele entrega um alto rendimento de ganho de peso, tanto ganho de peso quanto dos cortes. Então são cortes mais, vamos dizer, mais cheios, tem um pernil mais cheio de musculatura, lombos, picanha. Então todos os cortes do Dorper são cortes que trazem uma eficiência maior na hora do corte. Então a gente investe num reprodutor Dorper, que é o animal, vamos dizer, preparado geneticamente para isso. E esse animal, Eduardo, ele entra em contato, né, com as ovelhas, como é também todo esse manejo para que as pessoas possam entender todo esse processo de reprodução? Na parte de reprodução, a gente estabelece estações de monta.
São 4 lotes de ovelhas aqui, a gente separa o rebanho em 4 lotes. A gente vai ter um lote que vai estar em monta, ou seja, são 60 dias que a gente deixa o reprodutor junto com as ovelhas. Depois de 30 dias a gente faz um ultrassom, checa quem está grávida e quem não está e faz a separação dos lotes. Para as que estão prenhas, a gente estabelece uma dieta específica para gestantes, vamos dizer. O outro lote são as ovelhas vazias, que estão sendo preparadas para a próxima estação de monta. A gente tem as ovelhas prenhas, que elas estão recebendo essa dieta específica, e as ovelhas que estão paridas, que têm os cordeirinhos. Essas ovelhas elas ficam próximo dos cordeiros e a cada 2 vezes por dia ela dá mama e o cordeiro volta para um curral de confinamento, onde a gente chama de creep feeding, que é uma estratégia de também acelerar o ganho de peso nessa idade inicial do cordeirinho. E aqui nós temos o lote que você estava se referindo. Exato, aqui é o creep feeding. Creep feeding é uma estratégia de ganho de peso para os cordeirinhos que são mais jovens, tá? Aqui eles ficam com ração concentrada disponível durante todo o dia. E de manhã e no final da tarde eles encontram com a mãe para fazer uma mamada. Isso é uma mamada controlada. Então, ração mais a mamada resulta em aceleração do ganho de peso. Tá? Então daqui, quando termina esse estágio, ele volta para o confinamento para a gente fazer a terminação. Já mostrando então a qualidade desse animal, né? Todo o cuidado e esse manejo para que essa qualidade chegue e resulte aí uma carne saborosíssima. Isso, você pode perceber aí nas imagens a qualidade desses animais. Uma característica muito forte do pai, que é o reprodutor, o Doppler. Animais de corpo branco, com a cabeça preta e uma carcaça realmente espetacular. Falando dessa raça, é um investimento, né, e tecnologia que chegam para somar em toda essa cadeia produtiva. Exato, é a força da genética. Então aqui a gente já tem disponível na cadeia de ovinocultura do Rio Grande do Norte criadores que estão focados em genética. Eles produzem reprodutores puros para que os criadores como a gente possam comprar e usar ele como um melhoramento genético do seu rebanho. E aqui é o que a gente faz aqui. Nós aquisitamos esse reprodutor na Festa do Bode 2023, na exposição de lá. Então a gente levou, lógico, veterinários ou zootecnista para avaliar o animal, escolhemos o animal e adquirimos do rebanho Serra Rodada lá de Caraúbas. Esses animais ali, qual é esse lote? Esse lote é o lote de ovelhas que está em monta. Então ela passa a noite com o reprodutor, de dia elas ficam soltas, o reprodutor volta para a baia para descanso. E aqui esse outro lote que temos do outro lado? Ali é o lote de ovelhas paridas que dão a mama para esses cordeirinhos que estão no creep feeding, né? E esses outros aqui desse outro lado? Aqui é o lote de ovelhas prenhas. Essas ovelhas passaram por estação de monta, passaram por ultrassom, foi confirmada a gravidez e estão aqui recebendo uma dieta específica para as prenhas. E a gente já vai mostrando, ó, do outro lado as prenhas, já nesse processo de desenvolvimento desse animal, tendo aí todo um acompanhamento dia a dia para que esses resultados, né, eles cheguem e haja aí uma produtividade elevadíssima. Aqui a gente trabalha a qualidade do corte, ela depende muito do manejo e da genética que a gente implanta na criação. Então é uma cadeia que ela tem que ser contínua, desde do tratamento da fêmea antes da monta, a escolha do reprodutor geneticamente próprio para esse tipo de
de animal até a conclusão, terminação e abate. Só para as pessoas terem noção, Eduardo, esses animais aqui, né, eles têm qual idade, estão com cerca de quantos meses Esses animais têm na faixa de 2 meses, então daqui a um mês mais ou menos eles devem estar indo para o confinamento, os machos. As fêmeas elas voltam para o rebanho, então as fêmeas que estão em adaptação voltam para o rebanho para virarem futuras matrizes. Claro que toda uma criação de animais, ela envolve a questão sanitária, de saúde animal, traz diversos aspectos que devem ser levados em consideração, acompanhando todas as fases do desenvolvimento desse cordeiro. Quem vai nos explicar um pouco sobre todo esse trabalho desenvolvido aqui, visualizando todos esses grandiosos números, é o Felipe Lima, ele que é médico veterinário. Felipe, como é que ficam essas condições para que esse animal ele tenha pleno desenvolvimento e tenhamos saúde animal e saúde também para quem vai consumir essa carne? Bom, pessoal, aqui no cordeiro a gente toma algumas precauções, né? A primeira delas aqui, como a gente pode ver, né, é o vazio sanitário. É o momento em que a baia está sem animais, a gente faz a limpeza grosseira dos primeiros dejetos. Depois a gente passa um equipamento chamado vassoura de fogo, né, que a gente faz o primeiro controle biológico, só que de uma forma física. E aí aqui já o terceiro estágio, que é o meu controle químico. A gente utiliza cal mesmo sobre a região e deixa em torno de 21 dias, que é o período de tempo em que a maioria dos patógenos eles acabam sendo destruídos durante esse processo. Tem vacinação, tem todo um acompanhamento da saúde desse animal também? Sim, sim. A gente tem os protocolos vacinais. Todos os animais que chegam aqui ou nascem aqui, eles recebem a primeira dose da vacina, né? Basicamente a gente trabalha com a vacina para a clostridiose, que o pessoal conhece como Excel 10, ou a vacina das 10 doenças. Na nossa região a gente tem pouquíssimos casos de raiva, então a gente optou por fazer apenas em situações necessárias, né? Não é o nosso caso. Também a gente tem o controle da verminose. A gente basicamente controla a verminose aqui principalmente pelo método FAMACHA, que é o método que a gente avalia coloração de mucosa ao colar desses animais. Os animais mais necessitados, a gente faz a vermifugação. Também a gente utiliza de outros métodos, como coleta de fezes, para fazer exames laboratoriais, só que esses exames são mais esporádicos, é mais na situação de precaução do que de tratamento em si do rebanho. Outra situação muito comum do nosso controle são problemas de infecções intestinais, como é o caso da himeriose, né? Esses casos, tanto isso como a verminose, o principal método de transmissão é orofecal, né? Por meio das fezes. Os animais acabam se alimentando, seja porque cai no coxo, ou porque eles acham interessante, e vão com a boca, com a mucosa oral na região. E aí esse processo aqui, ele ajuda bastante em controlar isso, né? É sempre importante lembrar, é sempre mais barato controlar do que tratar. Então a gente sempre dá preferência para esse método de tratamento.
Falando sobre a reprodução desses animais, quais são os passos e os cuidados necessários também para garantir todo um processo de excelência? Pronto, com relação à reprodução, a gente separa os lotes, né, de todas as ovelhas que a gente tem no rebanho. A gente vê por tamanho, por questão de desenvolvimento nutricional, o score desse animal. Os animais que estão mais próximos a esse ponto ideal, a gente coloca para reprodução, a gente faz uma média de tantas ovelhas por reprodutor, né? Normalmente a gente trabalha entre 35 a 40 animais, né? O animal ele consegue reproduzir, ele consegue manter bem esse número de fêmeas, uma taxa de fertilidade boa. E após isso a gente deixa determinado tempo, a gente está atualmente trabalhando com 45 dias. E após isso a gente dá 28 dias de descanso e faz um diagnóstico gestacional. A gente chega com um aparelho de ultrassom, passa em todas as ovelhas e a gente consegue ter uma noção melhor dos animais que vão nascer naquele período, dos animais que não emprenharam. E esses que não emprenharam, eles entram na próxima estação de monta. Dá o período correto de descanso do carneiro e coloca as ovelhas novamente com ele. Felipe, qual a importância desses cuidados? Você falou numa parte muito importante que é essa da prevenção, de possibilitar todos esses cuidados, né, durante todo esse trabalho, para que a gente tenha, né, todos os resultados esperados, o controle de doenças, trazendo a saúde animal também. A importância para toda essa cadeia produtiva. Bom, não só aqui, mas como em toda situação, né, a pessoa pode pensar que não, porque aqui é um lugar estruturado, você consegue fazer isso, mas a parte preventiva ela é sempre mais barata do que o tratamento, como já foi citado. Com isso, o animal ele pode pegar aquele alimento e transformar ele em produção, né, em carne, na nossa situação aqui no cordeiro para abate. Ao invés de você pegar isso e transformar ele em uma forma do animal estar lidando com aquele tipo de doença, com aquela verminose. Ao invés disso, aí isso leva à perca do índice zootécnico desse animal, da qualidade dele, do tanto que ele pode desempenhar, aumentando o custo para o produtor. E tudo isso é muito importante porque a gente está falando aí também do selo de inspeção municipal, sim. Então todos esses controles são necessários. Com certeza, né? O máximo que você conseguir sair com esse animal aqui, utilizando o mínimo de medicamento possível, porque querendo ou não, após você utilizar um medicamento como antibióticos, você precisa de um período que esse animal fique sem ser abatido, para os traços daquele antibiótico saírem do organismo do animal, você precisa ter esse controle para você não mandar animais para o abate e na hora da fiscalização você acabar sendo autuado nessa situação. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a alimentação, né, e outros aspectos com relação à criação de ovinos. E agora a gente conhece de pertinho alguns dos aspectos do manejo desse cordeiro, né? A criação desses animais, trazendo aí também um fortalecimento de toda essa cadeia produtiva. Felipe Barreto, zootecnista, presta consultoria aqui à empresa, quais são os principais cuidados com relação ao manejo que devem ser adotados e estão sendo adotados aqui na propriedade. Eu acho que o ideal, né, para a gente poder começar um trabalho é que a gente entenda que na hora que a gente submete um animal a um desafio, né, porque você trabalha procurando dele extrair aquela produção ótima, a gente tem que dar condições para que ele possa fazer isso. Então, a gente aborda muito a alimentação, mas a estrutura também é importante, né? A gente não fala de estruturas de uma forma bem ampla e cara, onerosas. A gente fala de estruturas mínimas que possam garantir ao animal aquele bem-estar, né? A gente está aqui embaixo de uma sombra, né, que possa garantir esse bem-estar para que ele possa manifestar essa produção, né? Então, os cuidados iniciam desde o período, né, que vocês viram, em relação ainda na reprodução do animal, garantindo toda a nutrição, todo o aporte nutricional que esse animal precisa para que ele possa cumprir o papel dele de reproduzir. Depois ele segue, né, o estágio já onde os animais estão em gestação e a partir daí tem outros cuidados que já envolvem a formação do feto, né, para que ele possa, né, o máximo que a gente pode trazer para ele de crescimento, de peso ao nascer, que isso gera reflexos positivos lá na frente, né, na questão do abate. A partir daí gera-se cuidados em relação à mãe já que pariu, a lactante, para que ela possa dar o suporte ao filho, né, a partir daí ele vai ter uma alimentação específica no creep feeding e a mãe também é suplementada para que ela possa ter a produção de leite necessária, né, como alimento principal para ele.
e ao mesmo tempo ele está num ambiente com alimentação diferenciada para que ele possa se preparar para o momento da desmama, que é quando ele passa a não ter o leite como principal alimento. Então é importante a gente ter cuidado e entender esses processos para que a gente saiba atender a necessidade de cada categoria. Saiu dessa fase, ela retoma todo o ciclo, onde ela vai estar com o carneiro novamente na estação de monta, iniciando um novo ciclo. Então na propriedade a gente tem cuidado para obedecer esses processos e essas etapas, do ciclo reprodutivo, para que a gente possa garantir em todas as etapas o atendimento pleno da alimentação do animal, que envolve silagem, como vocês estão vendo aqui no coxo, também o suplemento de concentrado, dependendo da fase que esse animal se encontra. Vai detalhar então toda essa parte nutricional. Vamos lá então, para a gente conhecer e trazer mais informações, Felipe? Pronto, então aqui elas são alimentadas 2 vezes ao dia, tá? Onde a gente tem a oferta do volumoso, aqui a gente usa silagem produzida na fazenda. Nós temos a silagem de sorgo e a de milho, tá? Que a silagem é um processo onde a gente colhe a gente colhe a forragem verde e armazena ela e ela vai fermentar, conservando. E aí elas têm a oferta desse alimento à vontade e cada categoria tem uma quantidade específica de concentrado que recebe, dependendo da fase. Então elas são alimentadas, vocês estão vendo aí, elas estão agora no momento amamentando, Então esses cordeirinhos, eles ficam separados da mãe, tá? Então eles vêm mamar 2 vezes ao dia. Nesse período vocês percebem que nós colocamos há pouco tempo, eles já não estão mais procurando mamar, porque eles têm também o aporte nutricional lá no coxo, E aí daqui eles são recolhidos e passam a noite fora, afastados da mãe, justamente para incentivá-los a procurar o alimento. Porque se ele estiver saciado, com o leite o tempo todo, ele não vai ter interesse em ter um alimento diferente, que é a alimentação sólida, que vai preparar esse animal para ser um ruminante. Porque ele nasce ainda dependendo muito do leite, até que ele se torne ruminante para que ele possa se alimentar desses alimentos mais sólidos. Um pouco sobre a alimentação, todos esses complementos e os nutrientes interferem diretamente também quando a gente fala do sabor desse animal, da qualidade técnica também dessa carne? Isso, porque toda a preocupação, como eu falei anteriormente, de ter um animal nascendo com peso elevado, tá? Porque isso reflete no tempo em que ele vai atingir o peso, não só para desmamar, mas também para o abate. A gente está falando de cordeiro, então hoje a gente entende cordeiro como aquele animal antes de uma muda, tá? Mas quem conhece um pouco mais a fundo entende, principalmente até o próprio consumidor, que a gente pode ir mais além, porque cordeiro a gente considera um animal até 6 meses. Como há uma dificuldade de entender qual é a idade real do animal, quando ele vem de um produtor que não tem escrituração, não tem controle nem assistência técnica, então a gente considera a muda como um critério para definir como cordeiro ou não. Só que aí a gente peca por quê? Porque a carne do animal de 6 meses, ela tem sabores e características muito diferentes do animal de 1 ano, de 10 meses, porque ele vai realizar essa muda entre 1 ano, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então, essa diferença de idade parece pequena, mas para quem aprecia o cordeiro, de fato, ele sente na textura, sente na maciez da carne. Então, tudo que a gente faz aqui é para permitir que a gente consiga ter um cordeiro mais pesado ao nascer, que a gente tenha um cordeiro mais pesado ao desmamar, e aí a gente consegue ter um abate aqui. Até com 5 meses de idade a gente consegue oferecer para o mercado uma carne de qualidade com um animal, vamos dizer assim, com sabor inigualável. Então todo o processo ele serve para que a gente possa ter essa garantia de qualidade dessa carne. É uma carne mais rosada, mais leve, mais suave e também suculenta? Demais, chega de água na boca. Demais. Inclusive
os consumidores, né, aqueles mais antigos, os que têm acesso a hoje a uma carne que não é de cordeiro, uma carne ovina, uma das principais queixas é justamente um odor desagradável, um gosto forte. E quando a gente vê a análise da carne do cordeiro, a gente percebe que isso não existe. Na verdade, é muito prazeroso consumir, justamente pela maciez e a suculência da carne. Vamos então agora acompanhar ali a parte nutricional, sabendo ainda mais detalhes, compartilhando com vocês. Com relação à parte nutricional, o que é que a gente tem de informações importantes a serem observadas em todo esse processo de criação? Na parte de produção do cordeiro, tá, até a desmama, a gente considera duas fases aqui. A gente considera a fase de produção, onde envolve desde a cobertura da fêmea, a aparição e a desmama. A partir do momento que ele desmama, ele segue para o confinamento. Nessa primeira fase, a gente usa ração farelada, tá, à base de milho, soja e núcleo. Tá? E os cordeirinhos recebem um suplemento vitamínico via ração, para que possa potencializar esse crescimento. E aí as proporções mudam em função da fase, como eu disse, né? As ovelhas recebem o concentrado com 16% de proteína, os cordeirinhos já recebem um com 20% de proteína, então eles precisam de crescer, de acumular músculo, e a gente precisa de uma ração mais rica. Quando eles saem da parte de produção, eles seguem para o confinamento, e lá eles já recebem uma dieta diferente, a dieta de alto grão. Tá? Então lá a dieta, aqui a gente tem uma particularidade que não se usa volumoso, né? A gente falou da silagem para o setor de produção. Já aqui no confinamento a gente não usa nenhuma fonte de volumoso, nem capim, nem silagem, nem feno, porque a dieta ela é a base de concentrado e milho inteiro, o grão inteiro. Então, como vocês viram lá no coxinho lá, só vai ver o milho inteiro e o grão, um pellet, tá? Produzido industrialmente, onde se há uma mistura dessa ração. E esses animais têm consumo à vontade, né? Então eles têm o acesso a esse alimento constantemente. E no processo, tanto da saída, né, daqui, principalmente na compra de cordeiros, aí eles também passam por uma adaptação, né? Porque eles têm o hábito de estar consumindo volumoso e a gente não pode tirar bruscamente o volumoso da dieta. Então a gente faz uma adaptação e esse animal, mesmo sem ter sido nascido aqui, ele comprado dentro dos critérios, né, da escolha, existe um rigor na escolha desses animais, a gente também tem esse animal sendo adaptado a essa dieta de alto grão. Felipe, o que é que a gente tem assim, de avaliação do desenvolvimento dessa cadeia produtiva, da criação e da produção, né, na região, os ovinos, o que é que a gente traz também como boas perspectivas nesse mercado? Como é que você, profissional, como zootecnista, avalia? É promissor, tá? É até animador, porque assim, a gente tem uma tradição na criação de ovinos e caprinos, não só na região, mas no município de Mossoró, e a gente via que estava muito parado, porque as pessoas, eu não sei se por desconhecimento ou por falta de vontade de investir, de enfrentar, porque é uma cadeia que ela é muito complexa, né? Existia, né, que eu posso falar que existia, porque hoje não tem mais, uma certa rejeição pelo produto, por características da carne de animais que são abatidos mais velhos, tá? E hoje a gente em Mossoró, acredito num cenário de 3 anos, a gente tem 3 hoje unidades beneficiando. O cordeiro, eu posso considerar que ele tem um papel diferente na cadeia, porque ele não é só, a proposta daqui não é só comprar o cordeiro, tá? Ele produz, mas para ele manter a qualidade igual a da que ele produz, ele tem que fomentar a cadeia. Então existem hoje produtores parceiros, tá? Que recebem orientação, inclusive aumentou a demanda muito por assistência técnica. Por quê? Porque vamos dizer assim, por ter alguém que valorize esse animal de qualidade, incentiva quem estava produzindo de uma forma mais tradicional de investir para trabalhar com o animal no perfil do cordeiro, né? Então, graças a Deus, a cadeia moçoroense, eu posso dizer até mais especificamente, ela está muito animada e aquecida. Por quê? Porque está havendo esse incentivo e a gente precisava disso, né? Não só quem consome a carne por estar consumindo uma carne de qualidade, não só os produtores por estarem de repente conseguindo até uma renda melhor com a venda dos animais, mas nós técnicos também, que a gente começa a ter o nosso papel, né? Porque a demanda aumenta, porque você não consegue mudar um padrão de manejo de uma hora para outra sem orientação técnica,
né? Então, o zootecnista, agrônomo, veterinário, né, é importante dentro desse cenário também, justamente para dar o suporte ao produtor.